Eu devo destacar o trabalho de Vossa Excelência. É claro, completa 16 anos no governo, mas Vossa Excelência deixa sua marca em todo sentido. E é em nome de todos os nossos ex-governadores que eu, com humildade, volto para Vossa Excelência e digo muito obrigado, governador, por este momento. Que Deus abençoe. Eu devo destacar o trabalho de Vossa Excelência. É claro, completa 16 anos no governo, mas Vossa Excelência deixa sua marca em todo sentido. E é em nome de todos os nossos ex-governadores que eu, com humildade, volto para Vossa Excelência e digo muito obrigado, governador, por este momento. Que Deus abençoe. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. Coordinates 30-150-6.5-1150 confirmed. Sectors are all concurrent. You sure about that? What is it? Meu nome é Washington Alves, sou vice-presidente da Associação dos Motoristas Rodoviários do Estado de Goiás. Estou com você, Cajuru. Te sigo nas suas redes sociais. Estamos juntos. Fala, Cajuru. Sou um grande fã seu. Meu nome é Bruno, sou de Jussara, te sigo nas redes sociais e torço muito por você, hein? Projeto de Lei Cajuru número 57. Diretrizes básicas da alimentação escolar do município de Goiânia. Projeto de Lei 2017/451, número do processo 2017-0002-088, data do protocolo 19 de outubro de 2017. O Programa Municipal de Alimentação Escolar, PMAE, tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos da educação municipal. Comunicando. Em Brasília, 19 horas. Boa noite. Aqui, Goiânia, Goiás. Começa de imediato ao vivo a edição da noite. 7 da noite em ponto, todo dia, de segunda a sexta e também aos domingos, especial de bairros. O telejornal A Voz de Goiás, pelas 26 redes sociais do Cajuru, na internet mundial, com o comando do facebook.com/Cajuru Goiás. Senhoras e senhores goianienses, jovens, goianos, meus únicos patrões, brasileiros do país e fora do país, meus amigos,
minha gente, o sexteto pronto, eu também. Vamos em frente com os assuntos desta quarta-feira, 21 de fevereiro de 2018. O dia mais feliz de minha vida pública em 14 meses de mandato. Com a confirmação oficial da verba de 6 milhões de reais do Ministério da Saúde, já em caixa para a segunda etapa do Centro Diabético de Goiânia, a primeira obra física de um vereador na história do Brasil. Um hospital diabético para atendimento desde o pré-diabético até as cirurgias diabéticas e bariátricas. A primeira etapa foi iniciada no Hospital HGG, com 12 cirurgias bariátricas e 2 cirurgias diabéticas. A partir de agora serão 4 mensais diabéticas e 6 bariátricas mensais diabéticas, tudo gratuito, e o Centro Diabético já recebendo esta verba inicial, é a primeira das 2 verbas, a outra que virá em abril será de 2 milhões, e a terceira verba será estadual, através de uma emenda do deputado estadual Lincoln TJ, de 600 mil reais. Total, 8 milhões e 600 mil reais, dinheiro suficiente para custear o centro diabético e atender não só aos goianienses, como aos diabéticos do estado de Goiás em geral. Afinal, são mais de 2 milhões de diabéticos. Essa praga, essa doença silenciosa, meu compromisso de campanha, meu sonho que Goiânia fosse a primeira cidade brasileira a ter um centro diabético referência, e ele será, podem ter certeza. E graças a Deus, sem nenhum centavo público, nem da Prefeitura Municipal de Goiânia, principalmente dela, por Iris Rezende ser um homem público sem palavra, porque ele que pediu, ele que se comprometeu, ele que disse que era o primeiro compromisso depois de eleito, e ele enrolou, empurrou com a barriga para atender a sua ex-mulher, Dona Iris, que por rancor não queria que este projeto de autoria de Jorge Cajuru fosse concretizado. Foi, adeus Dona Iris, adeus Iris, nunca mais quero ver nem suas caras, e também não terá gasto de nenhum centavo público do governo de Goiás. No entanto, tenho que reconhecer que o governo de Goiás atendeu ao pedido da minha parceira no centro diabético, exemplar companheira Priscila TJ. Foi ela, a vereadora Priscila TJ, quem convenceu o governador Marconi Perillo a pelo menos permitir que as cirurgias sejam feitas no HGG, um hospital de referência, e que lá se administre o centro diabético, que será em outra sede na cidade de Goiânia, para atendimento geral, repito, aos goianos. Então, Senhor, agradeço a Deus por esse dia, que nunca vou esquecer. Agradeço a todos que participaram, colaboraram, o Wilder Moraes, o Daniel Vilela, o Lincoln TJ, o ministro Ricardo Soares da Saúde, em Brasília, em especial ao José Luiz da Atena, meu pai, da Band de São Paulo, que interferiu, que ajudou, porque a prefeitura só atrapalhou, a secretária da Saúde, Fátima Moé, fez tudo para não dar certo, para impedir o meu projeto, e ao filho do Datena, que é meu afilhado, Vicente Datena, que foi o autor desta ideia durante a minha campanha, onde ele foi meu coordenador. Enfim, é seguir a vida de cabeça erguida, e não posso deixar de lembrar da minha mãezinha, Dona Zezé, as mães não morrem, merendeira de grupo escolar, que me criou com um salário mínimo, com toda a dignidade, não deixando me faltar nada.
e deixando a mim as duas maiores heranças, os dois maiores patrimônios para um filho único: a palavra e a vergonha. Comentem tudo a partir de agora no facebook.com/Cajuru Goiás. Aqui acima as telas por onde vêm os vídeos, as transmissões ao vivo, e aqui à esquerda a tela giratória que apresenta os 6 patrocinadores nacionais do Cajuru na internet mundial. Vamos à redação 44, pois é muito importante este requerimento que apresentei hoje na sessão plenária desta Câmara, onde eu peço informações urgentes sobre o pagamento por especialidade dos prestadores de serviços do Instituto de Assistência à Saúde e Social dos Servidores Municipais de Goiânia, o famoso IMAS, na forma que especifica os detalhes deste requerimento, que é praticamente um projeto, pela importância dele, da redação 44, com a estagiária de jornalismo, Naira Cristina. Boa noite, Naira. Boa noite, Cajuru. Boa noite a todos. O requerimento é o de número 85. Requer informações sobre o pagamento por especialidade ao IMAS. Requerimento número 1324. Data do protocolo, 21 de fevereiro de 2018. Requer ao presidente do Instituto de Assistência à Saúde e Social dos Servidores Municipais de Goiânia, IMAS, as seguintes informações. A. Qual o valor pago nos anos de 2015, 2016 e 2017 por especialidade e por ano aos prestadores do serviço do IMAS? A1. Do montante do valor pago de cada exercício por especialidade, quanto foi pago através de indenização? B. Qual o valor pago nos anos de 2015, 2016, 2017 às pessoas jurídicas que prestam serviços ao IMAS? B1. Discriminar por laboratórios, clínicas e hospitais. B2. Do montante do valor pago de cada exercício por especialidade, quanto foi pago através de indenização? C. Quanto foi a arrecadação mensal dos anos de 2015, 2016, 2017 da parte dos servidores dos repasses efetivos ao Instituto e quanto foi a contribuição mensal do município para sua manutenção? Naira Cristina, da redação 44. Obrigado, Naira, da redação 44. Vamos aguardar por essas informações do IMAS na Prefeitura de Goiânia, gestão Iris Rezende. Seguindo o seu telejornal A Voz de Goiás, agradecendo também a mais de 500 mil de seguidores somente no estado de Goiás e somente em 4 das 26 redes sociais do Cajuru na internet mundial. Quero dizer obrigado aos seguidores do Instagram Cajuru Verdade, criado recentemente, pela audiência cada dia maior, o aumento do número de seguidores, pelo trabalho da Naira, da Paloma, do Gabriel, de todos os meus assessores, sabendo respeitar os mais de 20 mil seguidores do Instagram, assim como fazem o mesmo com o Twitter, @RealCajuru, que já tem mais de 217 mil seguidores. Bem, agora é hora de um assunto importantíssimo, que revolta toda a sociedade goianiense. O desejo insaciável do prefeito Iris Rezende, dinossauro como administrador público, que acha que tem que só aumentar impostos, criar taxas para ter maior receita na Prefeitura de Goiânia. Prefeitura de Goiânia que pode entrar em colapso e não ter dinheiro nem para pagar a folha de pagamento até o mês de agosto próximo deste ano de 2018. Informações seguras do próprio secretário de Finanças,
Alessandro Melo. A situação é gravíssima. Já imaginou, prefeito Íris, em agosto não ter dinheiro para pagar a folha? Como o senhor vai eleger a sua ex-esposa, dona Íris? Que já é difícil carregar aquela mala. Não é fácil. Quase ninguém gosta da mais arrogante mulher pública da história de Goiás. E sem pagar folha de pagamento, chegar a esse colapso financeiro, o senhor que prometeu que em 60 dias, no último dia 12 de fevereiro, venceu o prazo. A saúde de Goiânia seria o modelo do Brasil. O senhor que prometeu que em 6 meses de mandato, o transporte coletivo de Goiânia seria o melhor do Brasil. O senhor que prometeu tudo e não cumpriu nada. Prometeu também que seria a maior administração pública da sua vida. Enfim, o presidente da OAB, Organização dos Advogados do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil, desculpe, seção Goiás, o presidente é o Lúcio Flávio, ele aceitou nossa solicitação, eu, Elias Vaz, Eduardo Prado e outros vereadores, Cristina, Priscila, Sabrina, Alisson, enfim, Lucas Quitão, Gustavo Cruvinel, nós solicitamos que a OAB entrasse nessa briga do aumento criminoso do IPTU que o Íris Rezende ganhou na Justiça, até porque o Tribunal de Justiça parece ser mais Tribunal do Íris do que Tribunal de Goiânia, com todo respeito ao meu amigo Gilberto Marques, filho. E também ao seu filho, que é o Gilberto Marques Neto, que eu gosto tanto. Mas, doutor Gilberto, a cidade inteira comenta isso, que hoje o senhor é um tribunal do Íris. Tudo que ele pede, o senhor faz. Só que a OAB, Goiás, entrou com uma liminar, impedindo o aumento do IPTU. Mas e quem já pagou? Como fica? Prestem bem atenção nesta entrevista exclusiva do presidente da OAB, Lúcio Flávio, que foi dada ao Goiás 24 horas para o jornalista que eu respeito muito, o Cristiano Silva, e ele fez questão de nos ceder até para repercutir e ter maior audiência, naturalmente, pelas 26 redes sociais do Cajuru. É o Boletim Urgente do Cajuru. Às 24 horas, entrevista agora o presidente da OAB Goiás, doutor Lúcio Flávio. Como vai, doutor? Tudo bom? Tudo bem, um prazer estar aqui no Goiás 24 horas para a gente bater um papo sobre tantos temas importantes. Entre eles, esse inicial que é sobre esta ação direta de inconstitucionalidade contra a Prefeitura de Goiânia por causa do aumento abusivo no IPTU. Presidente, qual é a ilegalidade neste caso? Pois então, em 2015 foi aprovada uma nova planta de valores, que é o cálculo base do IPTU. A última planta de valores era de 2005. Então, de fato, nós tínhamos aí um atraso, uma defasagem de 10 anos, né? Então, o que aconteceu? Um imóvel que na planta de valores em 2005 estava avaliado em R$200 mil, em 2015 ele foi reavaliado para, por exemplo, R$500 mil. E a partir de essa nova avaliação é que o IPTU passaria a ser calculado. Agora, obviamente que essa diferença de uma planta para outra faria com que o contribuinte aqui em Goiânia sofresse um aumento do IPTU, assim, muito violento, impressionante. Então, a própria lei que criou essa planta nova, ela previu fatores de amortecimento. O contribuinte passaria a entrar na nova planta gradualmente. A esses fatores de amortecimento foi dado o nome de deflatores. De modo que, para entrar na nova planta, o contribuinte começaria no ano pagando 5% a mais inflação, depois 10% a mais inflação, depois 15% a mais, e assim, gradual e sucessivamente. Entretanto, essa mesma lei que criou esse amortecimento, criou exceções, casos em que esse amortecimento não seria aplicado a determinados contribuintes. O exemplo mais flagrante,
contribuinte que tenha feito qualquer alteração física no seu imóvel. Ou seja, o chamado puxadinho. Ficou conhecido, então, como puxadinho. Quem fez um puxadinho, vale dizer, construiu uma garagem, uma churrasqueira, ampliou a varanda da sua casa. Nós temos notícias até de pessoas que colocaram um toldo na janela e isso foi considerado alteração. Ao ser considerado alteração, aquele direito ao amortecimento, aos deflatores, deixou de existir. E aí, ao invés de pagar o seu IPTU, voltando ao exemplo do início da pergunta, sobre os R$200 mil, a pessoa passou a pagar sobre a nova avaliação cheia, R$500 mil. Por isso que nós estamos vendo casos de IPTU com 100, 200, 500% de aumento, e a lei, nesse ponto, padece de inconstitucionalidade, pois, de maneira bastante geral, trata de maneira desigual aqueles que são iguais. Viola, tecnicamente, o princípio constitucional da isonomia e viola também o princípio constitucional da garantia da segurança jurídica. Uma garantia que me parece essencial nesse caso do IPTU, e é para isso que os deflatores foram criados. Então, a OAB entrou com essa ação justamente para fazer com que esses fatores de amortecimento sejam aplicados a todos os contribuintes do IPTU. Doutor Lúcio Flávio, a Procuradora-Geral de Goiânia, a doutora Ana Vitória Caiado, filha do senador Ronaldo Caiado, tem brigado para garantir o direito da Prefeitura em cobrar esse IPTU. E aí algumas pessoas já pagaram. Como é que essas pessoas ficam? Quem já pagou, digamos que a pessoa pagou de acordo com a cobrança atual, com o afastamento desses deflatores que nós acabamos de explicar. Se o judiciário acolher a ação da OAB, então é sinal que ele teria direito a um amortecimento que não foi observado e teria direito, portanto, de receber de volta esse dinheiro. Como que ele vai receber de volta esse dinheiro? A partir do momento que houver uma decisão final, ele poderá ter ou o dinheiro de volta com juros e correção, ou então exercer o direito à compensação. Como que seria isso? Por exemplo, no IPTU do próximo exercício fiscal, ele abateria aquele crédito que ele viria a ter com o município de Goiânia. Presidente, a Câmara dos Deputados aprovou o decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro, com votação até grande, 340 votos a 72 contrários. Como o senhor vê esta intervenção federal? Bom, Cristiano, eu vejo com bons olhos. Acho até que veio tarde. O Estado brasileiro já há bastante tempo perdeu a soberania sobre vastas áreas da cidade do Rio de Janeiro, principalmente a região das diversas favelas e complexos que lá existem. Nessas favelas, a verdade tem que ser dita. Quem manda é o crime organizado, quem manda é o tráfico de drogas. Nessas favelas, o Estado não entra, não existe institucionalidade presente, e as forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro já se mostraram absolutamente insuficientes para enfrentar esse verdadeiro Estado paralelo que lá se instalou. Mas, presidente, o lar do cidadão não é intocável? Como ficam as garantias constitucionais? Primeira questão, nenhuma garantia constitucional ela é absoluta. Segunda questão, na intervenção federal, da forma como posta, a garantia, a inviolabilidade do asilo, da casa, está plenamente preservada. Inclusive, a gente vive um momento aí em que se discute uma polêmica da possibilidade ou não da emissão de mandados de busca e apreensão coletivos, sem identificar a pessoa, a casa, etc. Exatamente existe essa polêmica porque, a rigor e a priori, para que haja a invasão, digamos assim, pelas forças do Exército de um domicílio numa favela, é preciso que haja uma ordem judicial que autorize isso, salvo as exceções que já estão previstas na Constituição. Se, por exemplo, os militares constatarem a existência de uma situação de flagrante delito, por exemplo, ou para o exercício de uma legítima defesa, ou legítima defesa de terceiro, mas, da forma como a intervenção está colocada, essa garantia constitucional está preservada. O que nós precisamos de ver é se, com a preservação dessa garantia constitucional da inviolabilidade da residência, se essa intervenção vai ter o efeito e a eficácia que nós esperamos. O que nós esperamos dessa intervenção? Debelar-se o crime organizado
e retomar os espaços que foram perdidos para as facções criminosas. No país inteiro, muitas pessoas têm demonstrado preocupação com este caso, principalmente porque comenta-se que esse decreto poderia ser uma carta branca para os militares atuarem fora dos limites constitucionais. Seria um embrião do novo AI-5? O senhor se preocupa com isso também ou de forma alguma? Acho que essa preocupação é uma sonora bobagem. A democracia brasileira hoje ela se encontra num momento de maturidade. As nossas instituições funcionam de uma maneira muito diferente daquelas de 1964. Mas o militarismo tem voltado à tona em muitas bocas. Isso é natural. Aqueles que entendem que o país não está bem gerido, às vezes querem olhar para trás e recorrer a essas soluções que sabidamente não dão certo. A democracia, dizia Norberto Bobbio, que é melhor uma má democracia do que uma boa ditadura. E o povo brasileiro já aprendeu isso. E as instituições brasileiras são fortes o suficientes para impedirem que qualquer maluquice nesse sentido venha a ocorrer. Então, o que nós temos que colocar é a questão da intervenção, Cristiano, da forma como ela é. A situação do Rio saiu de controle, o Estado brasileiro perdeu a soberania sobre espaços importantes da cidade do Rio de Janeiro e o Brasil precisa de medidas de exceção para resolver essa situação excepcional. E a intervenção federal é uma medida acertada, pontual e indispensável e não precisamos de ir longe para encerrar minha resposta. Se você fizer uma pesquisa na população diretamente atingida, que é justamente a população do Rio de Janeiro, todos são favoráveis a essa medida, em sua larga maioria pelo menos, porque ninguém mais suporta viver sob o jugo da criminalidade. Presidente Lúcio Flávio da OAB, olha só, tem aqui uma frase de um advogado criminalista, colega do senhor, no entanto, Dr. João Francisco Neto. Ele disse o seguinte no site UOL, aliás, o site UOL trouxe a manchete, licença para matar. E ele falou que dos direitos humanos, de uma violação explícita aos direitos humanos. Ele resumiu assim. Eu pergunto ao senhor, como o senhor resumiria em 3 palavras a intervenção federal no Rio de Janeiro, que é manchete hoje no país inteiro? Em 3 palavras é muito difícil, mas me permita só fazer um comentário. Eu gostaria que me apontassem aonde está a carta branca para matar, como a manchete do UOL, e gostaria que me apontassem especificamente situações concretas e não retóricas de violação a direitos humanos. Agora, respondendo sua pergunta, necessária, pontual e absolutamente indispensável nesse momento do país. Para encerrar esse assunto, no Twitter, o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, no Paraná, o Dr. Dallagnol, comentou o seguinte: se cabem buscas nas favelas do Rio de Janeiro, cabem também nos gabinetes do Congresso. O senhor concorda? E caberiam também, então, nos gabinetes dos procuradores da República. E caberiam também nos gabinetes dos juízes. Existem corrupções nesses gabinetes também, presidente? Eu acho que esse tipo de comentário vindo de um procurador da República é, no mínimo, inadequado. A Força-Tarefa da Lava Jato tem prestado bons serviços à nação brasileira, mas devem se preocupar em fazer mais direito e menos política. O senhor acha que tem mais barulho do que ação? Tem muita mídia, tem uma atuação que transborda e muito a atuação na qual se deve limitar um agente estatal como um procurador da República. Quem quer influir nos destinos políticos de uma nação, e há legitimidade para isso, e aliás nós precisamos de gente boa nesse sentido, precisa fazer uma opção: se candidatar, se submeter ao teste das urnas e receber o mandato popular para poder expor e defender as suas ideias. Um procurador da República, um juiz de direito, não tem este mandato, portanto não está nem legitimado, nem habilitado a fazer política. O senhor prefere Twitter, Instagram ou Facebook das redes sociais? Para me manter informado, o Twitter, sempre. E para um momento assim
mais lúdico de diversão, o Instagram. O senhor dá opinião também? Ou o senhor prefere ficar afastado das questões políticas, digamos assim? Hoje, ocupando o cargo de presidente da ordem, nós precisamos ter uma certa cautela com aquilo que colocamos nas redes sociais. Principalmente porque muitas vezes em cima das nossas falas são colocadas distorções. Então, para evitar isso, eu sou um homem que tem cautela nas suas manifestações, mas não deixo de me manifestar, porque não me submeto, como advogado que sou, por natureza, por essência, não me submeto a qualquer constrangimento alheio ao meu direito de livre expressão do pensamento. Presidente, falando de Goiás, o que o senhor achou da indicação do ex-governador Irapuã para a Secretaria de Segurança Pública? Bem, eu tenho pelo ex-governador Irapuã um respeito pelo homem que é, pela história que tem, e acho que é cedo para nós fazermos qualquer avaliação com relação a essa nomeação. Recém-empossado o ex-governador como secretário de Segurança Pública, tem agora que mostrar serviço. O que eu digo é que a população espera muito, a sociedade espera muito, e a OAB, como tem feito em tantos outros campos importantes da sociedade, a OAB de Goiás está acompanhando, monitorando a área da segurança pública. Presidente, é verdade que o senhor perdeu aliados na OAB que queriam que o senhor transformasse a OAB num flanco de oposição ao governador Marconi? É verdade. Isso é natural da política, que pessoas que caminharam juntas em determinado momento, principalmente de campanha, no curso da gestão, divirjam com relação aos rumos que uma determinada gestão deve seguir. E a OAB Goiás era criticada na gestão anterior por um excessivo ou uma excessiva aproximação com a política partidária. O que eu fiz como novo presidente da instituição? Tornei a OAB o que ela nunca deveria ter deixado de ser, uma instituição absolutamente independente. Agora, alguns poucos mais radicais queriam mais do que isso, queriam mais do que a independência, queriam mais do que a autonomia, queriam que a OAB se transformasse num verdadeiro bunker oposicionista. E isso eu jamais permitiria. E por isso é que alguma dissidência aconteceu. Mas hoje, aos 26 meses de gestão, eu tenho a absoluta tranquilidade de dizer que a política partidária, ela termina nas escadas de acesso à Ordem dos Advogados do Brasil. Presidente, e qual é o ponto fraco da gestão do senhor? O pouco tempo que ela tem. A gestão, ela tem apenas 26 meses e uma tarefa hercúlea de resolver problemas que foram legados pelas gestões anteriores, que permaneceram na ordem por 30 anos. Então, nós não conseguimos, com esse pouco tempo, resolver todos os problemas. Presidente, qual é a situação financeira da OAB? Muito melhor do que aquela que nós encontramos. E os números falam por si. Nós recebemos uma instituição com uma dívida de 23 milhões de reais. E nesses 26 meses, com muita austeridade, cortando gastos, diminuindo o pessoal, priorizando a aplicação das anuidades dos advogados, nós já reduzimos essa dívida para 7 milhões. Então, a OAB hoje tem suas finanças absolutamente saneadas. Só para destacar uma questão importante. No primeiro dia de janeiro de 2016, que foi o dia que eu tomei posse, eu recebi a ordem com esse estoque de dívidas impressionante, protestos, negativações, cobranças. Hoje, a OAB não deve um centavo para ninguém. Todas as dívidas da ordem estão ou pagas ou renegociadas em parcelamentos que estão plenamente em dia. Presidente, no começo do ano, todos os grupos adversários à sua gestão lançaram uma candidatura única para enfrentar o senhor na próxima eleição. E a pergunta é, o senhor acha que este grupo vai marchar unido contra o senhor até o final? A oposição, ela
não faz parte das minhas preocupações. Até porque, neste momento, meu único objetivo, a minha única missão é gerir a OAB, cuidar da advocacia e proteger a sociedade. Então, assim, a oposição que caminhe, que se una, que divirja, que construa as suas propostas. A minha obrigação hoje institucional é ser presidente da OAB de Goiás. O senhor é pré-candidato à reeleição? Nesse momento eu não tenho como dizer que sim ou que não por uma razão. Está muito cedo. Este momento é momento de gestão, é momento de administrar, é momento de entregar aquilo que a advocacia precisa. Lá para agosto, depois da Copa do Mundo, em cima, a gente vai conversar sobre isso. E com campanha eleitoral no Estado e no país também, porque tem campanha para a presidência da República também. Decidir em cima da hora. Mas eu tenho muita tranquilidade com relação a isso, porque o que fará uma eventual candidatura minha à reeleição ser vitoriosa não é a minha decisão vir mais cedo ou mais tarde, mas o trabalho que está sendo mostrado. E quanto ao trabalho, nós temos muita tranquilidade da sua qualidade, da sua eficiência. Presidente Lúcio Flávio, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, permaneço à disposição e deixo em palavras finais aos nossos gentis espectadores que podem contar, sejam ou não advogados, com a OAB de Goiás, na defesa da sociedade, na defesa da cidadania. E você, colega advogado e colega advogada, saiba que a OAB está em boas mãos, que nós recuperamos as finanças, recuperamos a institucionalidade, recuperamos a independência da Ordem dos Advogados do Brasil, e hoje você conta, além de uma instituição que presta excelente serviço, você conta com uma instituição que cada vez mais é admirada pela cidadania do Estado de Goiás. Bem, é claro que o prefeito Íris já deu ordens para a procuradora-geral do município tentar caçar essa liminar conquistada pela OAB. Vamos ver o que vai acontecer na justiça. Vamos até o fim. Eu peço para todo mundo, não paguem IPTU, esperem, porque nós vamos brigar até o último minuto. Nós aqui na Câmara, são 10 vereadores, é fácil de lembrar os seus nomes, não tem segredo. Cajuru, Elias Vaz, Cristina, Priscila, Sabrina, Quitão, Gustavo Cruvinel, Cabo Sena, Milton Mercedes, Sargento Novandir, Alisson Lima. 11. Esses 11 vão até o fim. Falei do Eduardo? Esqueci o Eduardo. 12 então, né? Eduardo Prado também, principalmente Eduardo, junto com a gente. Não vou esquecer nunca. Aliás, meu querido amigo, que eu tanto respeito, o delegado Eduardo Prado. Que Deus abençoe o senhor nessa sua dor. Mas fique tranquilo. Com Deus dentro do seu coração, o seu pai Valdir do Prado, que está na UTI do Hospital Neurológico, em estado gravíssimo, ele vai sair dessa. Tenha fé, delegado Eduardo Prado. Hoje estive contigo, ele estava em lágrimas o tempo inteiro, não consegue nem dormir com o estado do seu pai no Hospital Neurológico. Tudo vai dar certo se Deus quiser. Tenha fé, tenha fé. Valdir vai continuar forte e firme e lhe dando bons conselhos na vida pública, delegado Eduardo Prado. Agradeço ao Cristiano Silva pela liberação desta entrevista no Goiás, 24 horas, com o presidente da OAB Goiás, Lúcio Flávio, sobre o aumento do IPTU. Entenderam bem? Prestaram atenção no que ele falou, no que ele disse? Vocês poderão ser ressarcidos do que já pagaram deste criminoso aumento do IPTU. Um ótimo final de noite de quarta-feira, 21 de fevereiro de 2018, com paz, saúde, felicidade, família, diálogo, amigos e principalmente com Deus. Amanhã, 5 horas da manhã, nas ruas, flagrantes Cajuru, 6 horas da manhã, abro o gabinete 44, 8 horas da manhã, tenho reunião na CCJ como membro da Comissão de Constituição e Justiça, 9 horas da manhã tem sessão plenária. Amanhã tem mais projeto de lei do Cajuru. Hoje, por 21-0, goleamos o prefeito Íris Rezende. Até os iristas votaram a favor do meu projeto da saúde bucal
para as pessoas hospitalizadas. 21-0 foi o placar. Vai ter que virar lei, prefeito Íris, querendo ou não, já que o senhor rejeita todo o projeto de lei do Cajuru. Virou coisa pessoal. Se o senhor quer assim, tudo bem. Mas prevaleceu a vontade e a postura sensata até dos seus vereadores, Íris, que preferiram ficar ao lado da sociedade goianiense por se tratar de um projeto tão óbvio do que do seu rancor sempre guardado no freezer e de sua postura que sempre foi essa. O senhor detesta gente, o senhor detesta servidor público, o senhor é falso. O senhor, inclusive, quando dá a mão para uma pessoa, rapidamente o senhor procura um banheiro para lavar a mão. Eu conheço tudo do senhor Íris Rezende, inclusive o preço. Ok? Agradecidíssimo.